Está entrando no ar o programa A Hora da Graça de Deus. Apresentação, Pastor Ricardo Santos. Muito boa noite, meus amigos ouvintes da Rádio Musical FM, boa noite aos amigos do Facebook, do YouTube, boa noite a todos que estão aí sintonizados nessa live, a nossa live culto. Já não é mais apenas uma live, mas é uma live culto, um culto que está entrando na sua casa, uma bênção que está entrando nesse momento na sua casa. Estamos ao vivo, são agora 22 horas e mais 3 minutinhos e estamos aqui ao vivo, transmitindo para você as boas notícias do Evangelho, a Palavra de Deus. E eu tenho certeza que esta noite será uma noite de muitas bênçãos sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família também, em nome do Senhor Jesus. E você que está assistindo a essa transmissão, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, ou você que está nos ouvindo agora através da Rádio Musical FM, eu cumprimento todos vocês e queria trazer para você aqui um ponto de contato conosco aqui na transmissão, a nossa live culto, a Hora da Graça de Deus. Você pode enviar o seu pedido de oração, você pode enviar o nome dos seus familiares que estão precisando de ajuda, de socorro espiritual. Nós temos o WhatsApp da Igreja da Graça aqui de Ribeirão das Neves. O telefone é o 319-9436-2115. 31 é o nosso DDD aqui de Minas Gerais. E o telefone é o 99436-2115. 9436-2115. Esse é o telefone da bênção para você participar conosco aqui da nossa live culto, do nosso programa A Hora da Graça de Deus. E vamos começando, meus amigos, o nosso programa aqui com fé, com alegria. Daqui a pouquinho nós vamos estar aqui aprendendo algo da Palavra de Deus que será muito especial. Nós vamos aprender aqui os passos para a prosperidade. Você está precisando de prosperidade? Você está precisando de suprir as suas necessidades materiais, suas necessidades espirituais, suas necessidades sentimentais? Então você está na sintonia certa, porque daqui a pouquinho nós vamos estar ministrando aqui uma palavra a respeito da prosperidade. Você vai aprender passos importantes para prosperar, para crescer, para você avançar na fé. Eu te convido a continuar conosco na sintonia aqui da rádio, a você continuar conosco aqui na live, porque Deus tem grandes bênçãos para você nesse dia. Se prepare, porque você não está nos ouvindo ou nos assistindo por acaso. Deus tem um plano na sua vida e a bênção dele vai chegar em nome do Senhor Jesus. Por falar em bênção, nós vamos agora ouvir um louvor muito abençoado com o pastor Fernandes Lima e daqui a pouquinho eu volto. Você pode enviar sua mensagem para nós aí pelo WhatsApp, o 319-9436-2115, e você também pode compartilhar essa live. Olha aí na sua tela aqui do seu Facebook, aqui embaixo, ó, desse lado aqui, e você clica aqui no botãozinho aqui, ó, compartilhar. Compartilhe essa live aí com seus amigos, com seus grupos. Vamos alcançar um número grande de pessoas nesse momento. Você que está nos assistindo pelo YouTube, compartilhe também. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal e participe das coisas boas que Deus tem para você. Vamos agora ouvir um louvor aqui com o pastor Fernandes Lima e daqui a pouquinho eu volto em nome de Jesus. Que pensem, falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé. O negócio é com Deus e com Jesus de Nazaré. Deixe que pensem, falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé. Tô grudado em Jesus de Nazaré. Não me canso de falar pro mundo ouvir, tô apaixonado por alguém especial. Olhou pra mim e disse que eu era o tal. Lavou, limpou, tirou minha sujeira e me resgatou. Nova criatura sou, por isso eu declaro amor ao meu Senhor. Louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto, louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim.
me deter ou abalar minha fé. O negócio é com Deus e com Jesus de Nazaré. Deixe que pensem, falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé. Tô grudado em Jesus de Nazaré. Venha Jesus Cristo adorar, deu a sua vida para nos salvar, garantiu a salvação, no céu vamos morar. Perdoou nossa maldade, nossa culpa e nos libertou. Aleluia, glória a Deus, hoje livre sou. Por isso eu declaro amor ao meu Senhor. Louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto, louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Daqui a pouquinho nós vamos estar aqui aprendendo uma palavra muito importante. Você que está precisando de prosperidade. A Bíblia diz que a prosperidade ela é um dom de Deus. Daqui a pouquinho eu vou ministrar uma bênção na sua vida financeira, na prosperidade. Eu vou estar ensinando para você os passos para a prosperidade. Você está precisando prosperar? Você está precisando mudar na vida financeira para melhor? Você está precisando dar a volta por cima nessa situação? Então continue comigo, porque daqui a pouquinho eu vou estar ministrando esta palavra aqui e vai ser uma bênção muito especial. Eu estou preparando o seu coração para a mensagem. Eu não estou brincando com a sua fé, eu não estou aqui ocupando o seu tempo à toa. Não se lança uma semente em uma terra de qualquer maneira. Primeiro você prepara a terra. E eu estou preparando o seu coração para você receber esta bênção, esta palavra. Daqui a pouquinho eu vou estar ministrando aqui uma palavra muito especial. Eu vou ensinar para você. Eu aprendi com Deus, com a palavra dele, meditando, aprendendo, ouvindo as pregações. Eu aprendi com Deus o segredo para a prosperidade. E eu vou entregar esse segredo para você. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar com você este segredo de mudança de vida, de transformação. Eu vou trazer para você uma mensagem muito especial e você que está me assistindo agora, você pode compartilhar essa live com seus amigos, com seus conhecidos, para que eles também possam ouvir essa mensagem e ser abençoados em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Antes de nós entrarmos aqui no estudo da palavra, que vai ser muito forte, prepara o seu coração, já deixa a Bíblia aí aberta, aí onde você está ouvindo, ou se você está acompanhando pelo rádio, deixe próximo aí ao seu aparelho receptor, porque daqui a pouquinho eu vou ministrar esta bênção sobre a prosperidade. Eu peço a você também que você deixe aí preparado um copo com água. Eu já estou com o meu copo com água aqui, preparado. Você vai preparar o seu copo com água e deixe também aí próximo ao aparelho receptor. Esses dias a moça perguntou se ela podia deixar uma garrafa de água, porque depois ela ia beber esta água no decorrer do dia. Eu disse, sim, você pode também deixar uma garrafa com água aí próxima, nós vamos abençoar. A fé vai ser a mesma e Deus vai ministrar a bênção. Eu queria trazer para vocês aqui, meus amigos, uma palavra de fé do momento do patrocinador. Eu queria trazer para você essa palavra aqui, são testemunhos de vidas que foram abençoadas, e eu queria trazer para você esses testemunhos. Vamos então ao momento do patrocinador. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem sente o chamado de patrocinar, sabe que faz a obra de Deus e é honrado por Ele. Cada um fazendo a sua parte, um pouco de cada um, né? Lá no final vai ter um muito para alcançar pessoas como eu fui alcançado. Assim como eu recebi a palavra, eu quero levar para as pessoas, através do meu patrocínio, a ganhar almas através do patrocínio do Show da Fé, para receber a bênção que eu recebi, a graça que eu sempre recebi, que eu sempre esperei, eu recebi. E através do patrocínio, a minha vida mudou, a minha vida se transformou. Hoje eu sou uma patrocinadora e sou fiel. Eu deixo os meus compromissos, tudo eu honro a minha palavra, o meu compromisso com Deus, o meu patrocínio, eu jamais deixo de fazer, porque eu sei que vai alcançar milhões e milhões de pessoas, assim como me alcançou. Maravilhoso, porque tudo que é para Deus, que você faz é válido, muito válido mesmo. E tudo Deus te dá, não é nem dobro, dá em triplo.
tudo triplicado a você. A bênção é para todos e o nome de Jesus é louvado na Guatemala. Meus amados irmãos e amigos do Show da Fé, meu nome é Argentina Ruano e eu sou da cidade de Guatemala, Centro-América. Eu quero contar, meus irmãos, que estou muito agradecida com o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso por me permitir assistir o programa Show da Fé. Há mais ou menos 10 anos que eu assisto o programa todos os dias. No ano de 2011, me recordo de ter levantado um galão cheio de água, de uns 19 litros. E isso causou um dano na minha coluna, no qual não podia me mexer, não podia ficar muito tempo sentada. E quando eu estava sentada, ao me levantar e ao ficar de pé, doía muito, muito mesmo. Custava muito me levantar, chegava a doer até as minhas pernas. E numa noite, quando o missionário Soares falou para ficar de pé para a oração, eu na hora fiquei de pé, como fazia todas as noites. Mas nessa oportunidade, a minha cura foi na hora, pois quando eu voltei para o lugar onde estava sentada, a dor sumiu e nunca mais voltou. Isso faz mais ou menos uns 2 meses. O Senhor me curou também através do missionário Soares. Eu também estava assistindo o programa quando ele falou para ficar de pé. Eu estava com um problema de hemorroidas, que já estava há mais ou menos uns 2 anos. E também fiquei de pé. Fiquei na frente da TV. Eu recebi a minha cura da parte de Deus por meio do missionário Soares. Estou muito agradecida por Deus me permitir ver a cada dia e a cada noite os programas. E também por receber as mensagens todos os dias que chegam ao meu telefone do Show da Fé em Miami. Agradeço ao nosso Senhor e também agradeço aos irmãos que têm ajudado, patrocinado o programa. Porque por meio desses patrocínios é que tem se multiplicado o Evangelho por todo o mundo. Deus observa cada detalhe de tudo o que você faz para Ele no seu dia a dia. E como filhos dele, receberemos a perfeita herança. É muito forte. Você viu que vale a pena andar com Jesus e obedecer o chamado de Deus. Isso mesmo que eu estou fazendo aqui agora, transmitindo essa live aqui e trazendo a você a palavra, a bênção, é obedecer a Deus. Deus me chamou para uma missão e eu estou cumprindo esta missão que Ele me chamou, que é pregar o Evangelho. Eu prego o Evangelho na igreja, eu prego o Evangelho na rua, na internet, aonde as oportunidades aparecerem, eu vou ocupar o meu tempo fazendo a obra de Deus. Eu estou obedecendo a Jesus. Obedeça a Jesus também na sua missão, porque na sua missão, naquilo que Deus chamou você para fazer, Ele vai dar a você o sucesso. Por falar em sucesso, nós vamos agora aprender a mensagem aqui do sucesso. A mensagem que vai fazer a sua vida mudar na área financeira, na área espiritual, na área material. Eu vou ensinar para você o segredo da prosperidade. Eu recebi a prosperidade de Deus. Eu fui abençoado. E eu quero ensinar para você o segredo da prosperidade, para que você também cresça, para que você também seja muito abençoado. Você tem uma Bíblia aí com você? Então você vai pegar a sua Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui. E eu vou abrir a minha Bíblia aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Você tem uma Bíblia aí com você? Então você vai abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, e o versículo é o versículo de número 20. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 20. A nossa mensagem ela começa aqui. Eu vou ler um versículo, vou explicar aqui alguma coisa para você, o que estava acontecendo aqui, o contexto da história. Está escrito assim, 1 Samuel 17, 20 diz: Então Davi se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas à guarda
Carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando o arraial já saía em ordem de batalha. E a grito chamavam a peleja. Preste atenção, meus amigos, o que estava acontecendo. A nação de Israel, o povo de Israel, eles estavam enfrentando um momento muito difícil, muito difícil. A nação estava sendo envergonhada. Havia uma guerra e os filisteus, eles estavam combatendo contra Israel. E a Bíblia fala que por um período de 40 dias, um homem muito grande, o guerreiro dos filisteus, o representante dos filisteus, o Golias de Gate, ele era um homem bem alto, que tinha quase 3 metros de altura, era um homem gigante, muito forte. E ele era o representante dos filisteus. Os filisteus lançaram um desafio para os israelitas, que dessem um homem que enfrentasse aquele gigante. E durante 40 dias, a nação de Israel ela foi humilhada. Você tirando do contexto bíblico e trazendo para os dias de hoje, nós estamos vivendo uma outra época, nós estamos no ano de 2020, nós estamos vivendo em outras situações, mas existem gigantes. Nós temos visto na nossa nação e em muitos países um problema muito grande, um gigante chamado coronavírus. E esse gigante chamado coronavírus tem derrubado muitas nações. Muitos têm temido esse gigante chamado coronavírus. Mas esse gigante chamado coronavírus, diante do nosso Deus, que é grandiosíssimo, que é poderosíssimo, esse tal coronavírus, ele se torna nada. Preste atenção. Esse coronavírus, ele tem feito empresas quebrarem, pessoas entrarem em depressão, muitos voltarem aos vícios, ao alcoolismo, ao desespero, e as pessoas, elas estão empobrecendo. Mas preste atenção, eu vim aqui hoje para ensinar você o segredo para a prosperidade. Existe um segredo. O Davi descobriu o segredo. O texto bíblico, meus amigos, fala que a nação de Israel estava sendo envergonhada, 40 dias sendo envergonhada pelo gigante filisteu. 40 dias é um período muito grande. Já tem um período grande que muitas cidades, muitos municípios, muitos estados estão sofrendo, muitos países estão sofrendo. E é hora de os Davis se levantarem. Aquelas pessoas que acreditam em Deus, que creem na palavra de Deus, que creem nesta palavra aqui, ó, as boas notícias do Evangelho, que creem nessa palavra. Muitos, como no tempo de Saul, tinham medo do gigante e ninguém se levantava contra aquele gigante. O rei Saul, que era o rei da época, ele não tinha coragem de ele se levantar e dizer: eu vou lutar contra o gigante filisteu. Ele não se candidatou a ir lutar. Nenhum dos homens do exército dele, por mais experiente que fossem, nenhum dos homens do exército se levantou e disse: eu vou lutar. Aí o texto bíblico, o estudo começa agora. Até aqui eu estou dando a introdução para você entender o que estava acontecendo. O capítulo 17 fala que o pai de Davi mandou Davi visitar os irmãos, levar alimento para eles e trazer notícias. Davi visita os seus irmãos, leve esses alimentos e me traga notícias. E o Davi ia e voltava e trazia notícias, levava alimento para os irmãos e sempre nessa jornada de levar alimento e trazer notícias para o pai. Um certo dia, diz o texto aqui no versículo 20, e aqui começa, preste bem atenção aqui começam os passos da prosperidade. No versículo 20 está escrito assim: Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda. Duas coisas está registrada nessa pequena frase que nós lemos aqui. O Davi se levantou bem cedo. Preste bem atenção nisso. Você quer prosperar? Você quer vencer na vida? Você quer crescer? Sim ou não? Responda aí onde você está, que daqui eu consigo ouvir. Quando você responde, eu ouço. Você quer crescer? Você quer prosperar? Você quer vencer? Então, preste atenção nisso aqui.
O Davi se levantou bem cedo. Quem se levanta bem cedo não é preguiçoso. O preguiçoso, ele olha e diz assim, lá fora tem um leão, eu vou ficar aqui dentro escondido. O preguiçoso olha e diz, está muito frio. O preguiçoso, ele olha e diz, está muito difícil. O preguiçoso olha e diz, coronavírus. O preguiçoso diz, dificuldades à frente. O preguiçoso diz, eu sou brasileiro. O preguiçoso diz, eu sou pobre. O preguiçoso diz, eu não posso. O preguiçoso diz, eu não vou conseguir. Se você for uma pessoa preguiçosa, você não vai chegar a lugar algum. Você tem que parar de olhar para as circunstâncias que estão ao seu redor, que fazem você temer. O que fazia a nação de Israel temer? O gigante estava lá. Havia um Golias que botava medo em todos e durante 40 dias ele humilhou uma nação inteira. Mas apareceu um jovem que não tinha experiência naquele assunto. Apareceu um jovem que não foi convocado à guerra por ser jovem. Apareceu um jovem que tinha uma pequena estatura, que era fisicamente fraco e despreparado para lutar contra um grande homem, contra um guerreiro, mas apareceu um jovem que não tinha preguiça. Ele não era preguiçoso. O texto diz aqui que ele se levantou bem cedo, e a segunda característica de alguém que quer prosperar é que ele tem responsabilidade. Ele não é preguiçoso, ele tem responsabilidade. Aqui diz que ele deixou as ovelhas a um guarda, carregou-se e partiu. Ele não deixou as ovelhas com qualquer pessoa. O Davi não abandonou as ovelhas em um canto lá e disse assim, eu vou lá. Não, o Davi ele tinha responsabilidade. Ele era organizado. Você quer prosperar? Você quer crescer na vida? Existem alguns passos. O primeiro é você não ser preguiçoso. O preguiçoso ele olha e diz, não dá, tá chovendo, tá frio, tá difícil, eu não vou conseguir. Ele vai achar uma porção de desculpas para o fracasso dele. Ele vai dizer que ele é pobre, ele vai dizer que ele não tem condições, que ninguém o ajuda, que está muito difícil, porque é o coronavírus, porque por isso, porque por aquilo. Amigo, se você procurar desculpas para o fracasso, sempre você vai achar desculpas para o fracasso. Você vai dizer, eu não consigo porque ninguém me ajudou. Eu não consigo porque eu não tive oportunidade. Eu não consigo porque por isso. Por causa da cor da minha pele, por causa do meu tamanho, por causa do meu estudo, por causa disso, por causa daquilo. Enquanto você olhar para tudo isso, você só vai mostrar uma coisa, que lá no fundo, com todo o respeito, lá no fundo, você ainda é uma pessoa preguiçosa, que está arrumando desculpas para o fracasso, mas você tem que achar razões para o sucesso. Se alguém venceu, você pode vencer. Se alguém conquistou a vitória, você pode conquistar a sua vitória. O seu parâmetro, o seu modelo de vitória, de vida, o seu modelo de alguém de sucesso, não tem que você olhar para quem está fracassado, ou para quem tem medo, ou para quem não quer ir. Você tem que olhar para aqueles que foram e venceram. Se você quiser ser grande, você tem que andar com os grandes. Se você quiser prosperar, você tem que observar como é que as pessoas que prosperaram, elas fizeram. E a primeira coisa é não ter preguiça, é não ter medo do trabalho. O Davi se levantou cedo e a segunda coisa que ele fez, ele era responsável. Ele deixou as ovelhas a um guarda e ele partiu. Aí vamos continuar a leitura aqui. Você está acompanhando aí? Nós estamos agora no versículo de número 20. Aí estou acabando aqui o versículo 20. Deixa eu só fazer a leitura dele aqui, ó. Então Davi se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. A terceira coisa que está aqui nesse versículo 20 é que o pai de Davi deu a ele uma ordem. Você vai fazer exatamente assim. Preste atenção, Davi. E o Davi prestou atenção. E diz aqui que Davi fez conforme Jessé lhe ordenara. Amigo, você quer prosperar? Você quer vencer na vida? Você tem que fazer conforme Deus orienta você a fazer. Como foi orientado você a fazer? O Davi obedecia ao pai dele terrestre, mas o Davi também obedecia ao pai celestial. Vou abrir um parênteses aqui. Se você quer prosperar e tem pais vivos, você mora na casa com eles, obedeça aos seus pais.
Respeite um dos mandamentos do Senhor, que é honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue nessa terra aqui os teus dias, nessa terra que o Senhor Deus te dá, para que você seja abençoado. Honre o seu pai e a sua mãe. E honre o seu Pai celestial. Obedeça a Ele. Conforme Ele tem ordenado você a fazer, aqueles mandamentos que Ele tem mostrado para você na palavra dEle, obedeça-os, porque você vai ser abençoado. Então diz aqui que Davi, ele fez conforme Jessé lhe ordenara. Aí diz aqui, ainda continuando o versículo 20, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamava a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu a batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estava bem. Preste atenção numa coisa aqui, que está aqui no versículo 22, no início. E Davi deixou a carga. Eu vou tirar aqui do contexto que está aqui, do deixou a carga, e eu vou trazer aqui para um lado espiritual. Davi deixou a carga que ele estava trazendo, deixou com alguém. Se você quer prosperar, se você quiser vencer na vida, alguns passos a gente viu, que é não ter preguiça, que é obedecer ao pai, algumas coisas a gente já viu aqui, mas agora essa outra aqui, ó, Davi, ele deixou a carga com guarda. Não dá para você vencer na vida se você tem nas suas costas uma carga negativa de pessimismo. Você é muito pessimista. Sempre você está falando que você não vai conseguir. E espiritualmente e mentalmente você está se programando para não conseguir. Um dia desse eu vi uma pessoa falar uma frase e eu achei interessante. É uma pessoa que ela tem dificuldade para guardar nome de pessoas. Ele disse assim, não adianta. Porque eu não consigo guardar o nome das pessoas. Não adianta, eu não vou conseguir guardar o seu nome. Quer dizer, ele já estava se programando para não guardar o nome daquela pessoa e ele não ia guardar o nome daquela pessoa de jeito algum. Porque ele disse que não ia guardar. O Davi deixou a carga que ele estava trazendo. Deixa essa carga que você está trazendo de pessimismo, de que nunca dá certo, você sempre está falando as mesmas coisas negativas. Pare de falar as coisas negativas. Deixa essa carga para lá. Outro tipo de carga que muitas pessoas carregam é o pecado. Se você quiser vencer na vida, não tem como você ir à batalha para lutar se você vive em pecado. E o que é o pecado? É a transgressão dos mandamentos. É a desobediência dos mandamentos de Deus. E o ser humano, todo ele sabe, por A mais B, o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. O que nós devemos fazer de certo e de errado, todos nós já nascemos com um senso do que é bom e do que é mal. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão à vontade de Deus. O pecado é transgredir aquilo que é o correto. Então, se você quiser vencer, não tem como você vencer na vida se você viver em pecado, em transgressão. Há algum pecado na sua vida? Olha, você diz sim, então eu tenho uma notícia para te dar. A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. Mas, eu tenho uma boa notícia. Quer ouvir uma boa notícia? Mas o que confessa, você tem que confessar a Deus. Aquele que confessa e deixa, ele vai alcançar misericórdia. Se você quer realmente prosperar na vida, abandone todo tipo de prática pecaminosa. Está escrito, o que encobre a sua transgressão nunca, não vai prosperar. Nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, você tem que confessar para Deus e abandonar. Mas o que confessa e deixa, este alcançará a misericórdia. Então, se você quiser prosperar, abandone o pecado. Continuando aqui. Versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu a batalha. Quem corre a batalha é porque não tem medo. Você é uma pessoa medrosa? Eu tenho medo, eu acho que eu não vou conseguir. O Davi correu para a batalha. Você tem que correr para a batalha. Você tem que lutar. Esses dias eu estava na igreja
e era intervalo de reunião, e passou um mocinho vendendo sorvete. Aí ele, com uma timidez assim, eu já fui vendedor, eu já trabalhei na rua há alguns anos, antes de eu entrar para o ministério, para ser pregador em tempo integral, estar todo dia na igreja, eu trabalhei como qualquer outra pessoa trabalha no serviço secular aí. Hoje eu sou ministro do templo, mas eu já tive uma profissão fora da igreja e eu durante alguns anos trabalhei como vendedor. Eu trabalhei quase 3 anos em uma loja e trabalhei mais uns 2 anos e pouco aí, beirando 3 quase, numa empresa eu trabalhava de porta em porta vendendo. E eu aprendi a técnica de vender. Você tem que ser corajoso, você não pode ter timidez, não. E o vendedor estava vendendo o sorvete dele, passou da porta da igreja, lá da calçada, ele disse assim: ô moço, eu estou vendendo sorvete. Aí eu fui, atendi ele, pois não, aí comprei um sorvete dele. Aí depois que eu comprei, que eu tinha pago, fui e dei orientação a ele, como é que ele fazia. Olha, você tem que ser mais ousado, você não pode ser uma pessoa tímida. Você lá da calçada está gritando tão baixinho que quase eu não te ouço. Você falou tão baixo, mas tão baixo que eu quase não te ouvi. Você é muito tímido, você tem que desenvolver isso aí. Você tem que oferecer o produto, você tem que acreditar naquilo que você está falando. Porque se você não acredita naquilo que você está falando, quem te ouvir também não vai acreditar. Você tem que ser mais positivo, para frente. E o que eu estava ensinando para ele? Sobre isso aqui, ó. Versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem e correu a batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Se você quer vencer, você tem que correr a batalha. Não corra da batalha, mas corra a batalha. Vá. Eu vou conseguir. Deus vai ser comigo. Eu vou avançar. Eu vou lutar e eu vou chegar lá, porque eu sou filho de Deus. Eu sou vencedor, eu nasci para vencer e a vitória é minha em nome do Senhor. E diz então aqui, e chegando à batalha perguntou aos seus irmãos se estavam bem. O versículo 23 diz, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, preste atenção, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a fronte de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão aquele homem que o ferir. Preste bem atenção. O Davi chega para visitar os irmãos e alguém disse assim para Davi, Davi, você viu aquele homem que se levantou para afrontar Israel? Tem uma bênção aí para quem vencer ele. O rei vai isentar de impostos a casa dessa pessoa, a família dele vai ficar isenta de impostos. Aí o Davi começou a sonhar. Já pensou nunca mais ter que pagar impostos? A outra coisa, Davi, além da isenção dos impostos, o rei vai dar a filha dele em casamento. E o Davi começou a pensar e a sonhar. Já pensou eu casado com a filha do rei? E a outra coisa, primeiro a isenção de impostos, a segunda era se casar com a filha do rei, e a terceira, e o rei o enriquecerá. Havia um prêmio alto e um risco alto. O risco era a morte, mas havia um prêmio alto. E o Davi, então, ele ousou se candidatar. Se você quer vencer e prosperar na vida, você tem que fazer como o Davi. O Davi, ele sonhava. Existem pessoas que não sonham mais. Satanás conseguiu o que ele queria na vida de muitas pessoas. Elas pararam de sonhar. Se você tem 20 anos de idade e você está me ouvindo ou me assistindo agora, você tem a obrigação de sonhar. E não sonhe com coisas pequenas, não. Você tem que sonhar com coisas grandes. Porque Deus é grande e tudo que Deus faz é grande, é maravilhoso e você tem a vida todinha pela frente.
Você tem que sonhar grande e pensar grande. Você é aquilo que você pensa. Você não tem que ficar dando ouvido o que as pessoas acham de você ou deixam de achar. Isso é um problema delas. O que você tem, quem que tem que se dar valor é você. O que as pessoas pensam de você, acham de você, é um problema delas. Cada um pensa o que quer. Nós somos livres para pensar. Mas você tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, você está perdido. Porque quem é que vai acreditar em você se você não acredita? O Davi passou a sonhar, ele começou a pensar. A pessoa é o casado com a filha do rei, a pessoa é o rico. Davi não devia viver uma vida financeira muito bem, não. Família grande, muitos irmãos, o pai para sustentar todo mundo, devia ser bem assim, apertada a coisa. Bem regrada as coisas ali. Agora entenda o seguinte, o Davi ele ousou, ele sonhou. Ele acreditou que o futuro dele poderia ser melhor do que o presente. Ele era solteiro, ele não era rico, a família dele tinha que pagar impostos. E o Davi, então, ele sonhou. Sonhe, pense grande, arrisque. Quem conquista as coisas é porque arriscou, porque ousou. Quando é que você vai conseguir a vitória? Quando você lutar por ela, quando você batalhar por ela, quando você disser, eu vou tentar, pelo menos. Existem pessoas que dizem assim, mas e se eu não conseguir? É por isso que você está desse jeito aí. É por isso que você só está andando para trás. Mas é muito difícil, ninguém me ajuda, e nem precisa de ninguém te ajudar. Porque você é uma pessoa tão inteligente, tão capacitada, tão poderosa, que não precisa ninguém ajudar você. Deus já te ajudou, já te deu a habilidade, a inteligência, a fé, a força para você avançar. Para que você vai precisar dos outros? Você não tem problemas visuais para ter que alguém ajudar você a caminhar para ali e para cá. E deixa eu te contar uma coisa, existem deficientes visuais, têm problemas seríssimos, não enxergam nada. Um dia desse eu vi um cego passando na porta da igreja, e ele desceu do ônibus, ele atravessou a rua e ele foi para a casa dele sem depender da ajuda de ninguém. Ele pega o ônibus, ele desce, ele sobe, vai para cá, sobe, vai para outro bairro, vai para outra cidade e ele não depende da ajuda de ninguém. E ele é cego, ele é deficiente visual, mas ele não depende da ajuda de ninguém, porque ele só é cego. Mas ele tem ouvidos, ele tem pés, ele tem mãos, ele é inteligente e ele usa os outros sentidos dele para suprir a necessidade da vista. Ele poderia dar uma desculpa muito grande, eu sou cego, vou ficar aqui na minha casa sem fazer nada. Não, pelo contrário. Ele com a bengalinha dele anda pela rua, pega ônibus, sobe, desce, vai para lá e vai para cá, e eu não vi ele triste não. E ele foi pelos caminhos lá e foi todo feliz. Quando a gente quer encontrar motivos para o fracasso, a derrota, a gente vai encontrar uma porção de motivos, mas nós temos que ser diferente. O Davi sonhou, o Davi ousou, o Davi acreditou, eu vou conseguir. E o que o Davi fez? Agora preste atenção no outro passo aqui da prosperidade e da vitória. Você quer prosperar? Você quer crescer na vida? Preste atenção nisso aqui. Capítulo 17, versículo de número 27. Capítulo 17, verso 27 diz assim: E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão o homem que o ferir. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles irmãos, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e o mandou em busca dele. Agora preste atenção aqui, o outro passo para prosperar. Se você quer prosperar, preste atenção nesse pedacinho aqui. Versículo 32. E disse Davi a Saul, estava falando com o rei, o Davi falando com autoridade, Davi falando com o rei. E disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi, preste atenção no Saul, Saul era o fracasso. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Preste atenção nisso aqui.
Se você quer prosperar, deixa eu perguntar de novo para você que está aí me assistindo nessa live culto. Você que está me ouvindo aí pela rádio. Preste atenção numa coisa. Existem muitos Saúls. Você vai entender o que eu vou falar. Existem muitos Saúls que não vencem, que não conquistam, que não têm coragem, que não avançam, que só pensam nas coisas antigas, só nas coisas velhas. Ele é igual a um museu, tudo velho, tudo antigo, e ele rejeita as coisas novas, e ele não quer que ninguém alcance, conquiste, seja melhor do que ele, porque ele é o lindo, ele é o tal. Preste atenção. O Saul, ele falou assim para Davi, quando o Saul olhou para Davi, viu um jovem, fraquinho fisicamente, franzino, olhou para Davi e disse assim, contra este filisteu aí, você não pode pelejar contra ele não, porque você é moço e ele já é um homem de guerra, valente, ele é forte. O Davi, meus amigos, podia ser bobinho. Muitas pessoas são bobinhas, elas ficam dando ouvido à opinião dos outros. A opinião do Saul era que o Davi não podia ir porque ele não tinha capacidade. Preste atenção. O Saul falou para Davi, você não pode ir. Você é jovem e ele já é experiente. Você não tem experiência e ele tem. Você não pode e ele pode. Aí o Davi era muito inteligente. Por isso dá para entender por que ele se tornou depois o rei de Israel. O Davi, ele acreditava nele. Não acreditava no que os outros achavam dele. Pouco importasse o que os outros achavam. O Davi tinha a opinião própria. Você tem que ter opinião própria. Se uma pessoa diz, você não vai conseguir, problema seu que você está achando isso. Eu vou conseguir. A vitória vai chegar. Eu vou conseguir a minha bênção. Olha o que o Davi fez. Preste atenção, você que está acompanhando aí. Versículo 33. 1 Samuel 17, 33. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderá ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Olha o Davi, o que o Davi diz para ele. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria e o livrava da sua boca. Sabe o que o Davi disse? Eu não tenho medo de quem aparentemente é mais forte do que eu. O leão ou o urso veio pegar a ovelha, eu não tive medo, eu não tenho medo. Você quer prosperar? Para com esse negócio de medo. Para com isso, porque senão você não vai avançar. Quem quer avançar não tem que ter medo. A Bíblia diz no livro de Provérbios, fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Você é filho do leão, você é um justo. E você vai conseguir. Deixa esse negócio de medo para lá, que isso não é para você não. Olha o que o Davi disse. Veio o leão, o urso, tomava a ovelha do rebanho. Eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu. Preste atenção nisso aqui, ó. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. E assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Preste bem atenção aqui, que aqui eu vou parar, eu vou continuar amanhã esse estudo aqui sobre os passos da vitória. O Davi disse, eu já venci leão e eu já venci o urso. O que o Davi fazia? Ele pegava as vitórias que ele teve no passado, no ontem, e disse assim, eu venci ontem esse problema e esse. Foram em um nível menor, mas eu venci ontem. Agora apareceu um Golias, é um nível um pouquinho maior, mais alto, mas eu vou vencer também. O Davi acreditava que o futuro dele seria melhor do que o presente. O Davi não aceitava a opinião dos outros. O Davi era obediente ao pai. O Davi sonhava. O Davi arriscava. O Davi era alguém que não tinha preguiça. Esses são alguns passos. Estou fazendo um breve resumo aqui. O Davi não tinha preguiça. E o Davi foi avançando. E o Davi foi lutar contra o gigante. Amanhã nós vamos dar continuação aqui para concluir. Mas hoje você já viu alguns passos aqui
importantes de como faz para prosperar. Você quer prosperar, minha irmãzinha, meu irmãozinho, meu amigo, minha amiga que está ouvindo agora pela rádio, ou você que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, você quer prosperar? Você quer crescer na vida? Siga estes passos. Siga estas orientações, porque você vai vencer. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração muito especial pela sua vida. Você está desempregado? Você vai pegar sua carteira de trabalho, você vai deixar próximo aí do seu celular ou do seu rádio, porque daqui a pouquinho eu vou orar, eu vou abençoar a sua carteira de trabalho e semana que vem, em nome de Jesus, você vai levantar cedo e você vai bater a portas que estavam fechadas e Deus vai abrir essa porta para você. Em nome de Jesus. Você tem currículo aí com você? Você vai pegar esse currículo, vai deixar próximo do celular, porque daqui a pouquinho eu vou orar, eu vou abençoar o seu currículo. Você é um profissional liberal, você é autônomo, você vai pegar a sua ferramenta de trabalho que você trabalha, você vai deixar próximo aí do rádio, do receptor, do celular, porque daqui a pouquinho eu vou orar e vou abençoar. Depois que eu abençoar a tua mão, você vai colocar nessa ferramenta de trabalho aí, seja o que for que você trabalha, você é pintor, você vai pegar lá algum objeto que representa o seu trabalho, um pincel, um rolo de pintura, alguma coisa, e vai deixar próximo aí. Se você trabalha para os outros, trabalha em empresa, você vai pegar a sua carteira de trabalho e vai colocar aí, eu vou abençoar, e Deus vai dar vitória. A palavra dele diz que ele honra a palavra do servo dele, e eu sou servo de Deus. Deus vai abençoar a sua vida. Você vai pegar um copo com água também, ou uma garrafinha com água, porque eu vou abençoar essa garrafinha com água. Eu vou ministrar uma bênção sobre a sua vida no nome de Jesus. Prepara, deixa tudo preparado aí, porque daqui a pouquinho eu vou orar por você e vou ministrar uma bênção sobre a sua vida. Se prepare no nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora, meus amigos, assistir aqui um testemunho da novela da vida real e daqui a pouquinho eu volto. Nós estamos aqui juntos pelo Facebook, pelo YouTube e também aqui pela transmissão da Rádio Musical FM e este é o programa A Hora da Graça de Deus. Vamos então assistir aqui e ouvir o testemunho da novela da vida real. Em 2017, o Luiz Arthur começou a passar mal. A gente levou ele na emergência e ele foi diagnosticado com diabetes mellitus do tipo 1. No dia que ele foi para o hospital, só estava eu e ele. E ele amanheceu muito inchado. Foi feito exames novamente e foi constatado problema renal. Ele já estava começando com insuficiência renal. Ele precisou de ir para a UTI para drenar esse líquido. Ele começou a fazer hemodiálise. A insuficiência renal, nesse caso, foi uma perda rápida e progressiva do funcionamento dos rins. Com a perda da capacidade de filtração renal, o principal sintoma é acúmulo de água, né? O paciente para de urinar, começa a ter um acúmulo de líquidos corporais. A hemodiálise, ela trata de um processo de limpeza sanguínea, de depuração. Estamos falando de um tratamento que ele procura suprir a ausência do rim. Ele não faz exatamente 100% daquilo que o nosso rim normal faz. O rim dele parou de vez. Depois que foi feita a biópsia, foi constatado que ele estava com glomerulonefrite membrano proliferativa. Ele teve uma síndrome mista, uma síndrome nefrítica e uma síndrome nefrótica, que é uma aguda e uma crônica ao mesmo tempo. O que ocorre na membrana proliferativa, como ocorre em várias outras doenças, é que o glomérulo, que é essa unidade funcional do rim, ele perde a capacidade de reter algumas substâncias como a albumina. O paciente começa a apresentar perda de proteína urinária, que nós chamamos de proteinúria. A proteína, o nível sanguíneo fica muito baixo. A síndrome nefrítica é um processo inflamatório, né, que ocorre um aumento do sedimento urinário, uma queda da filtração renal. A síndrome nefrótica é um paciente que ele começa a urinar muita proteína. Ele fez hemodiálise durante 22 dias. Quando ele começou a evoluir na hemodiálise, os rins dele já estavam começando a trabalhar sozinho, ele estava tentando tirar a hemodiálise, ele teve um derrame pleural. Ele precisou ser entubado durante esse tempo. Ele ficou 7 dias no tubo.
Eu sempre acreditei que ele fosse curado por Deus. A gente teve muita ajuda, tanto da nossa família aqui na igreja. A gente recebia oração, era o que nos dava força para manter de pé e para conseguir passar por tudo aquilo. Ele estava com 8 anos. Ele chorava muito, era muito ruim. Eu me sentia sozinho. A maior companhia que eu tinha era dos médicos. O que eu mais queria era ir embora dali. Pedia muito. Eu normalmente orava algumas vezes. Nessa semana que ele estava bem ruim, teve uma campanha aqui na igreja das Mulheres que Vencem, daquele ano, em 2018. Nesse dia, esse programa passou ao vivo aqui na TV local e eu recebi uma ligação da minha tia falando que ela estava assistindo e ela falou assim, olha, a pastora ela orou pelo Arthur. Ela falou assim que na hora da oração a pastora ela expulsou a morte e foi na semana que ele estava, aquela semana mais crítica dele. Me lembro que foi realmente após o dia que a pastora orou que ele começou a ter a melhora. Depois de 22 dias, eles conseguiram retirar ele do tubo. A partir daí, ele começou a melhorar, começou a responder ao tratamento, começaram a reduzir a hemodiálise dele, ele recebeu alta só da UTI e ele foi para o alojamento. Depois de 36 dias que ela chamou a gente, falou, olha, eu vou dar alta pro Luiz Arthur. Importantíssima a participação de Deus, principalmente na força que deu para Elisângela, para mim, para o próprio Arthur também. Hoje ele está sem medicação para os rins. Ele não precisa mais, depois que suspendeu todas as medicações renais, ele está bem. Há 1 ano atrás ele fez, a proteinúria dele deu 8.570, que é muito para ele. E agora recentemente ele fez o exame de novo, deu 117. Ele está curado. É como se eu tivesse encarado a morte, mas assim, não foi eu que encarei, foi Deus. Nós dois vencemos. Hoje eu acredito muito mais, eu acredito no impossível porque eu vivi o impossível. Isso fortalece muito, sim, a nossa fé. Isso deixa a gente mais forte. A gente consegue sentir Deus de pertinho. E o milagre aconteceu aí nesta família que você acabou de ouvir e assistir, e o milagre vai acontecer na sua casa também, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E se prepare, porque daqui 1 minutinho eu vou fazer a oração da fé, e Deus ele vai enviar uma bênção muito especial sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Vou orar pelo documento, pela peça de roupa, pelo copo com água, e a bênção de Deus há de se manifestar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amigos, deixa eu só trazer aqui para você um pedido especial, você que está acompanhando pela rádio, você que está acompanhando através do Facebook ou do YouTube. Eu queria trazer para você aqui um pedido muito especial para você que sente no coração de ajudar a obra de Deus, ajudar esse trabalho que a Igreja da Graça está fazendo no Brasil e no mundo todo, alcançando aí milhões de pessoas, trazendo as boas notícias do Evangelho. Hoje mesmo eu estava acompanhando o missionário, assistindo a transmissão do culto, do Fala Amigo, teve de manhã com o pastor Rogério Postigo, teve agora à noite, né, o programa o SOS da Fé, e tem o Show da Fé também, que vai diariamente, aos sábados, de segunda a sexta. O missionário vai, cada dia vai fazendo uma programação diferente. Por esses dias ele está fazendo aí o Fala Amigo, está fazendo o SOS da Fé, faz o Fala Amigo, o pastor Rogério faz de manhã, o SOS da Fé à noite com o missionário Soares, a diz que a pastora Yara faz, o Show da Fé na Bandeirantes, na Rede TV, na HIT e tantos canais aí que têm transmitido a palavra de Deus, e tantas pessoas que foram alcançadas através dessa mídia que é a televisão. Eu sou uma das pessoas que foi alcançado por essa mídia chamada televisão, e olha, valeu a pena o missionário ter gasto o tempo dele, os recursos da igreja, porque tantas milhares de pessoas que também foram abençoadas. Eu queria trazer para você então o número da conta da igreja, para você que sente no coração de enviar uma oferta para estar ajudando a casa de Deus. Eu vou colocar aí o número da conta do Banco Itaú, e se você então sente no coração de enviar sua oferta, sua semente para ajudar a obra de Deus, eu vou colocar aqui na tela para você a conta do Banco Itaú, e você vai aí estar contribuindo, ajudando a obra de Deus. Você está olhando aí, assistindo aí, você que está assistindo pelo Facebook, tá facinho aí para você anotar o número da conta, mas quem está pela rádio, eu vou repetir aqui o que está aparecendo aqui na tela. O banco é o Banco Itaú, a agência é 0406 e a conta corrente é a 42.717-9. Anota aí, você que sente no coração de enviar uma oferta para estar ajudando o ministério
da Igreja da Graça, você que sente no coração de enviar uma oferta, um dízimo para ajudar a obra de Deus, você vai enviar então essa oferta que você pode fazer transferência bancária, você pode ir no caixa eletrônico fazer o seu depósito, a sua transferência, Banco Itaú, agência 0406 e a conta corrente 42717-9. Aí eles vão te dar um recibo. O recibo que eles te derem, você vai tirar uma foto bem nítida e vai enviar para o nosso WhatsApp, para nós estarmos colocando aqui, lá no livro das contribuições, para sabermos que você contribuiu. Você vai enviar para o nosso WhatsApp a fotografia do seu recibo. Uma fotografia bem nítida, põe-se em cima do telefone para ela ficar bem bonita. E você envia para nós no telefone, é o 31 99436 2115. 31 99436 2115. Deixa eu repetir aqui para você que não conseguiu anotar. O Banco Itaú, agência 0406 e a conta 42717-9. E você envia para nós o recibo. Depois que você fizer a transferência, a operação bancária lá, você envia para o nosso WhatsApp, 9436-2115. E em nome do Senhor Jesus, creia, porque Deus ele vai recompensar a sua semeadura. Não há aquele que faça algo para Deus e não venha ser recompensado. Você estará fazendo essa contribuição, essa ajuda para a obra de Deus, e eu tenho certeza que Deus ele vai recompensar o seu trabalho, a sua semente plantada, ela vai gerar na sua vida muitos frutos, tenha certeza disso. Meus amigos, eu vou fazer com vocês agora uma oração, em seguida nós já vamos entrar aqui no final do nosso programa. Mas eu vou orar agora, nós vamos consagrar o copo com água, vamos consagrar a carteira de trabalho, a peça de roupa, as ferramentas de trabalho que você colocou aí próximo do seu aparelho receptor, e vamos orar agora, vamos falar com Deus. Querido Pai, eu entro em oração nesse momento e apresento a todos que estão agora ouvindo o programa na Rádio Musical FM, aos amigos que estão agora acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Eu peço uma bênção sobre todos. Deus, alcança essas ferramentas de trabalho agora. Talvez é a tesoura da costureira, talvez é a faca do açougueiro, talvez, meu Deus, é um objeto aí que representa o trabalho dessa pessoa. Eu peço que o Senhor venha consagrar. Consagra a chave do taxista, consagra esse carro, abençoa. Coloca a tua bênção, Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, consagra esse copo com água que essa pessoa está segurando, a peça de roupa, o documento, carteira de trabalho, pedido de oração, currículo, tudo que essa pessoa está precisando agora de bênção e de vitória, eu peço a bênção do Senhor e a manifestação do teu poder. O poder de Deus entra em ação para destruir todo o mal, para queimar toda a ação do inferno. E eu levanto a minha voz e digo ao diabo, tira sua mão do dinheiro dessa mulher, deste homem, solta a fonte de renda, a vida financeira, sai do casamento, sai da vida conjugal, espiritual. Eu te amarro, demônio, em nome de Jesus, eu te exijo. Bata em retirada, pega o seu mal, saia desta vida e vá embora em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu ministro a bênção sobre todos, eu determino a cura dessa mulher agora. Levanta ela dessa cama, Deus, e dê a vitória no nome de Jesus. Eu anulo todo o mal e eu determino a cura completa em nome de Jesus. Meus irmãos, receba a sua bênção, receba a sua vitória em nome de Jesus. A água está consagrada, beba com fé, Deus é com você. E graças a Deus por isso. Meus queridos, amanhã nós voltamos aqui no mesmo horário, às 10 horas da noite, com a nossa live culto. E nós vamos ter repetido esse programa também às 6 horas da manhã, na Rádio Musical FM, às 10 da noite e às 6 horas da manhã. Nós vamos ficando por aqui, eu vou deixar você aqui no final com um louvor aqui abençoado, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E na sequência, você vai estar então aí acompanhando os outros programas que nós vamos estar postando aqui no Facebook, as mensagens do missionário, os links aqui dos cultos da igreja, e eu creio que Deus ele vai falar mais ainda ao seu coração. Mas o programa A Hora da Graça vai encerrando aqui a sua participação. Que Deus abençoe a todos vocês. Se você quiser enviar o seu pedido de oração, é para aquele número também que eu passei agora a você do WhatsApp, é o 9436-2115, você pode enviar o seu pedido de oração. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz, fiquem na graça do Senhor Jesus. Você ouviu o programa A Hora da Graça de Deus.